Fala aí, cara. Fala, meu mano. Bom? Tudo certo, graças a Tá um pouquinho Deus. aqui, bom. Só ajeitar a câmera aqui. Pronto, agora sim. E aí, meu mano, que bom estar falando contigo de novo. Pô, E aí, cara, como é que foi essa entregue. semana? Graças a Deus foi tudo certo, cara. E você, como é que foi? Como foram as coisas? Foi tudo bem também, graças a Bom, Deus. Muito bom, né? A primeira live que a gente fez foi uma bênção. Não deu para falar tudo, né? Passou tão rápido. sim, passou E rápido, cara. Foi muito bom, cara. Foi um tempo muito gostoso. Cara, Deus trouxe muita edificação no meu coração. É muito bom ver aquilo que Deus tem feito na tua vida, né? E hoje eu quero saber mais, quero aprender mais, quero ser edificado aí, viu? E eu creio que vai ser uma bênção de Amém. novo essa live, né? Então, para a gente começar, eu vou fazer uma pequena oração, e aí no final tu nos Fechou, abençoa aí também fechou. orando, tá bom? Beleza. Amém. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por esse momento. Estou muito feliz por poder estar falando com meu irmão. Usa ele, Pai, para falar aos nossos corações a respeito daquilo que o Senhor tem falado no coração dele, aquilo que ele tem vivido em tua presença. Espírito Santo de Deus, fala nesta noite, que todos que vão assistir essa live, que estão assistindo, possam ser abençoados por ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Meu irmão. Então, irmão, uma das coisas que a gente tinha separado para falar, né, na primeira live, que aí não deu tempo, foi a respeito do Nazireu de Coração, né, que é o nome do seu canal no YouTube, da página no Facebook e também do Instagram, né? Uhum. Sim. E bate uma curiosidade para saber o que que isso significa para você, né? Que a gente sabe que o Nazireu ali é um voto que existia ali no Velho Testamento. Mas o que que ele significa para vocês, para você, né? Nazireu de coração, varão. Explica aí para mim. Fiquei bem curioso para entender melhor sobre isso. Amém. Na verdade, eu acho que um dos intuitos da nossa live era conversar sobre isso, mas acabou que a gente conversou sobre Foi, tanta coisa, começou foi a mesmo. fluir as coisas que acabou, que não deu tempo, mas foi ótimo, cara. A semana passada foi muito boa. Mas então, cara, basicamente o Nazireu, né, para quem ainda nunca ouviu falar disso, né, acaba que basicamente significa você ser separado para um propósito, né? Então, basicamente, diz muito respeito na questão cristã, né? Você realmente você se dedicar, você se devotar, assim, para uma vida separada, para uma vida de santidade, para uma vida de realmente separação, para um propósito que o Senhor vai colocar no seu coração, né? A gente vê na Bíblia que a gente tem alguns nazireus, né? Sansão era um nazireu, a gente acredita que Samuel também era um nazireu, ele foi separado para um propósito ali, né? Paulo a gente vê também que fez um voto de nazireado, né? Depois até tem ele é bem curto assim, né? Tipo assim, curto na palavra falando, né? Que fala só que ele só estava finalizando um voto e tal. Então a gente vê algumas coisas na palavra a respeito de voto de nazireu, mas eu acredito que a essência a gente tem na palavra, mas a questão nossa é um pouco diferente. A gente não vive o nazireu judeu, né? Porque acaba que acredito que a questão do nazireado judeu é uma coisa que o Senhor separou para o povo judeu, né? Separou, então eles não comem, não tocam em coisa morta, eles não comem alguns tipos de alimento, não bebem alguns tipos de bebida, deixam o cabelo crescer. É todo um ritual assim que é muito importante, muito interessante para eles, mas a gente começou a entender no início de tudo, né, que a gente nós não seríamos um nazireu de voto escrito, mas nós seríamos nazireus de coração. Da mesma maneira que Paulo fala que nós, gentios, não precisamos nos circuncidar, né? Nós circuncidamos o nosso coração, né? Da mesma forma. Então, mas como surgiu, né? Basicamente, eu acredito que a gente estava conversando, né, há um tempo atrás que
na adolescência ali, o Senhor começou a falar comigo, eu comecei a buscar um pouquinho mais. A minha mãe ali, meu pai também começaram a levar a gente em algumas ministrações, principalmente a respeito de oração, principalmente a respeito de aprofundar na palavra e tal. E foi nesse meio tempo que começou a surgir isso, né? Foi nesse meio tempo que a gente começou a olhar, começou a estudar um pouco a respeito disso. E a gente entendeu, principalmente, eu falo por mim, né? Mas eu também falo pra galera que está junto comigo também. Mas a gente começou a entender que era algo que o Senhor tinha colocado para nós, para a nossa vida, né? Eu comecei a entender que o Senhor tinha colocado isso para a minha vida. Eu comecei a entender que a minha vida não era para ser a vida de um cristão que vai na igreja e volta para casa, vive a sua vida normal Uhum. no trabalho e tal, depois vai para a igreja e segue essa vida até morrer. Não. A partir do momento que a gente começou a estudar, começou a entender a questão do nazireado, a gente começou a entender que a vida que o Senhor tem para a gente era uma vida um pouco mais radical do que o normal. Era uma vida um pouco mais devota, um pouco mais profunda do que o normal, né? Porque eu enxergo que o nazireu de coração, né? Nós que colocamos esse nome, assim, essa identidade, vamos dizer assim, a gente acaba sacrificando algumas coisas em nós que são até mesmo lícitas, né? Algumas coisas que até mesmo a gente pode fazer, mas pela separação para o evangelho, a gente prefere deixar essas coisas de lado para começar a viver uma vida mais profunda no Senhor, né? Então, é, até mesmo a questão de separar o tempo que você tem para estudar a palavra. Então, teve um período da minha vida que realmente eu dediquei, foram 2 anos ali completos que eu não estava fazendo nada, eu só estava dedicando minha vida na base missionária, aprendendo, né, construir meu caráter ali com os líderes que estavam ali, aprendendo, fundamentando na palavra. Eu abdiquei, querendo ou não, de sair para, sei lá, para procurar um trabalho. Fiquei num gap, assim, até estava conversando, não sei com quem, eu acho que estava conversando com um amigo meu, eu acho, não sei se ele vai entrar, o Will, a respeito disso, que acaba que a gente acabava vendo várias pessoas, vários amigos meus sendo contratados, várias pessoas começando um emprego, eu com 17, 18 anos ali, a gente começa com essa pira de querer trabalhar, de querer estudar, né, qual que é o rumo da nossa vida, e eu entendi no Senhor que era tempo de eu abdicar disso, que não é uma coisa proibida, é uma coisa boa até, mas que mais para dedicar para as coisas do Senhor, dedicar para a palavra do Senhor. Isso diz um pouco daquilo que é a essência do nazireu de coração, né? Eu acho que cada uma das pessoas, o Senhor vai tocar em alguma área específica, né? E então eu acredito que é isso, cara. E a gente surgiu da mesma maneira como eu falei a respeito da minha vida, eu acredito que isso foi surgindo naturalmente também. Isso foi acontecendo no decorrer da história ali, no decorrer da nossa vida, dos jovens ali. O Senhor, ele foi colocando isso no nosso coração, né? E a gente sempre deixa isso bem claro, né? Nem todo mundo precisa abraçar essa maneira de viver, né? Nem todo mundo precisa, mas algumas pessoas o Senhor escolhe para realmente viver alguns pontos que são especiais, assim, algumas questões que são que vai fazer você sacrificar um pouco a mais por causa do evangelho, né? Então, a gente entende basicamente a questão do nazireu um pouquinho dessa maneira, sabe? Não sei se está muito claro, Entendi. assim, falando, É mas que eu eu acho entendi assim, que que... Fala. nazireiro de coração, no caso, seria aquele que se aprofunda no propósito de Deus, né? Naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está mostrando. Então, o nazireiro de coração seria essa pessoa que se entrega à vontade do Senhor, que abre mão, né, de coisas Isso. para cumprir a vontade do Senhor. E achei muito interessante, cara. Até quando eu tive aí, né, com vocês aí na cidade, eu vi isso, né, entre os jovens, entre os irmãos, esse interesse pelo Senhor, né? A gente vai em outros lugares, conhece muitos jovens, e a gente muitas vezes não encontra, infelizmente, assim, um desejo profundo pelo Senhor, né? A gente até vê um envolvimento naquilo que a igreja está fazendo, né? Naquilo que o ministério está fazendo, mas não encontra assim um interesse profundo pelo Senhor, né? Então, assim, quando eu tive aí, eu fiquei muito feliz em ver essa entrega,
nesse desejo, né, dos jovens pelo Senhor, de você estar falando algo e eles estarem bebendo e com sede, querendo mais e se aprofundando nas coisas do Senhor. Então, eu fiquei muito feliz, cara, quando eu estive aí conhecendo vocês, porque eu realmente vi isso que você está falando, né? Pessoas separadas para aquilo que Deus está fazendo, né? Aquilo que Deus está falando. Então, cara, fiquei muito feliz mesmo que Deus continue falando ainda mais nos seus corações, né? E que vocês sejam fiéis àquilo que Deus tá mostrando, viu, varão? Amém. E É, aí, mas... essa questão, Vai, pode falar. também que você estava falando, eu acabo vou lembrando. Um ponto muito forte também que o Senhor tem falado no nosso coração, desde sempre, assim, a respeito da parte do Nazireu, é a questão da santidade, né? Da santificação. Nós, como pessoas separadas para algum propósito do Senhor, primeiramente você precisa entender qual que é o propósito que o Senhor tem separado para você, né? É óbvio que você não precisa saber a sua vida inteira daquilo, tudo que o Senhor quer fazer para a sua vida, mas você tem que entender, você está sendo separado para o Senhor, o que o Senhor quer de você, entender no Senhor o que, que Ele quer, né? Então, eu acho que é um dos passos, e mais uma questão de todas as pessoas que a gente tem aqui, é a questão da santidade, cara. Eu acho que a santidade é um ponto alto na questão do nazireu de coração. Porque se você for parar para pensar, até mesmo as questões dos votos no papel escrito lá, tudo visava uma pessoa santa, né? Então ele não chegava nos corpos mortos, né? Porque para ele não se ficar impuro, ele não bebia bebida alcoólica, né? Não era chegado ao vinho, para ele não perder tipo a sobriedade dele, tá ligado? Então é uma questão tudo que envolve bastante a questão de santidade, bastante a questão de pureza, bastante a questão de estar sóbrio em Deus, assim, entender o propósito, já que você é separado para um propósito, entender esse propósito e viver ele de uma maneira santa, com zelo também, né? Então eu acho que vai muito para esse lado, sabe? Vai muito para essa linha, assim, desse entendimento, dessa maneira de viver, sabe? Uma vida bem fundamentada na palavra, eu acho que isso é de todo cristão deve ter, né? Uma vida bem fundamentada em oração, mas uma vida muito voltada para a santidade, sabe? Uma vida santa, uma pessoa que é devota verdadeiramente, né? Ao Senhor. Amém, amém, é verdade, né? Tem que existir, né, esse desejo, né, de ser santo, porque nosso Deus é santo, de ser separado, né, para o Senhor, de amar as coisas que Ele ama, de deixar as coisas que Ele odeia. Então a gente precisa ser parecido com Ele, a gente precisa ter essa fome e essa sede pelo Senhor, né, mano? Todos aqueles que demonstraram, né, uma sede maior por Jesus, receberam mais, né, dele, né? Como Zaqueu, né, que estava ali, ele subiu naquela árvore e aí Jesus deixou aquela multidão, foi na casa de Zaqueu. Então, assim, todas as pessoas que demonstraram querer mais conhecer a ele, né, o Senhor mostrou mais, se revelou mais, né? Então todos nós precisamos ter essa vida de fome, sede, de separação para o Senhor, de querer conhecer Ele mais, né? Eu lembro de André ali, que ele era discípulo de João Batista, aí João falou, eis o Cordeiro de Deus, aí ele vai e deixa João, e começa a seguir Jesus, aí Jesus nota que eles estão seguindo, e fala, o que vocês querem? Aí André pergunta, onde é que você mora? E aí Jesus, totalmente acessível, vai e chama eles, não, vem que eu vou mostrar para vocês. E aí eles passam um tempo juntos ali. Então Jesus é assim, quando ele encontra em nós, né, essa fome, essa sede, esse desejo de conhecer mais a Ele, de estar perto dele, de se santificar, de se separar, porque quer estar perto dele, ele se revela de uma maneira muito, muito maior, né? E, então, eu fico feliz, cara, por essas coisas que Deus vem falando nos seus corações, né? Que vocês continuem com essa sede. Eu creio que Deus vai mostrar ainda muito mais para vocês, né? Vai aumentar, né, as fronteiras, os limites, e vai levar vocês para incentivar outras pessoas, né, outros jovens que ainda não entendem sobre isso, e que pessoas que ainda precisam entender que
é necessário se aprofundar mais, que o Senhor tem mais para entregar a elas, né? Então, minha oração por vocês é essa, cara, que Amém. Deus leve vocês mais adiante, liberando fome e sede na vida das outras pessoas. Amém. Mas, Varão, você quer falar mais um pouco sobre isso ou a gente já, Não, se quiser, já pode? pode continuar, vamos continuar. Eu lembro que na outra live, né, você estava falando sobre algumas canções, né, que o Senhor vem liberando, né, sobre a sua vida aí, que o Senhor te deu. E eu fiquei muito curioso, né, para ouvir e também para entender como foi que essas canções nasceram, né? Uhum. Quando foi, que momento, se tem algum testemunho relacionado a essas canções, se você, onde que vocês estavam quando essa canção surgiu. Uhum. Conta aí pra gente, lá. Cara, o Senhor é muito misericordioso com a gente, sabe? Principalmente, eu falando, vou falar mais pra mim, né? Mas é tipo assim, as canções elas não surgem apenas de mim. As canções que surgem aqui são Medina toca também. Às vezes a minha mãe, a Bia, todo mundo que está nos turnos de adoração, às vezes solta alguma coisa e flui, né? Mas em relação a mim, o Senhor foi muito misericordioso comigo, cara. Graças a Deus, eu agradeço muito ao Senhor porque o processo de fazer canção, eu não tenho, cara, eu não paro para escrever alguma coisa, né? Eu não paro para pensar e escrever alguma coisa. Eu acho que até tem algumas canções que eu parei realmente para escrever, que eu parei, ou algumas que surgiu no meio do louvor e depois eu parei, comecei a revisar ela, mudei algumas coisas que estava mais voltada com a palavra, umas coisas que faziam um pouco mais de sentido, mas o processo de criação, de uma maneira geral, cara, é só pela misericórdia do Senhor mesmo, cara. Eu acho que eu amo ser desse jeito também, sabe? Porque acaba que também eu acho que acaba que essas músicas delas não são tão minhas assim, sabe? Elas são muito mais da igreja do que canções minhas. Elas são muito mais alguma coisa que o Espírito Santo fluiu do que alguma coisa que é verdadeiramente minha, sabe? Então eu acabo gostando mais dessa maneira. Mas você tinha até falado, né, mais ou menos que a gente ia conversar um pouquinho a respeito disso. Eu fiquei pensando, cara, cara, e eu entendi que basicamente o Senhor ele acaba fazendo de duas maneiras para mim, sabe? A primeira maneira da criação da canção, que é a que mais acontece, a maioria das canções que o Senhor liberou para a gente, ela veio dessa maneira, é a questão dos turnos, né? A gente faz turnos de adoração, de intercessão, semanalmente aqui em casa, né? Então, e eles sempre são conduzidos com música, né? Então acaba sendo eu ou o Medina que estamos ali no violão, junto com a Elô no violino, e a gente vai conduzindo. Às vezes a gente começa cantando algumas coisas conhecidas e aí vai, ou às vezes a gente começa só no espírito ali, já só tocando alguma coisa, as pessoas elas começam a falar alguns versículos e o Senhor começa a falar com a gente naquele momento e começa a surgir canções baseadas na palavra, né? Então, essa é a primeira maneira, e é a maneira que mais acontece aqui em casa, né? É essa maneira que a gente faz, que é a gente está adorando ao Senhor, a gente coloca um acorde ali, uma sequência de acorde, alguém ora uma canção, alguém ora um salmo, né? Alguém proclama um salmo, e a partir desse salmo, ou a partir do entendimento de vários salmos. Então, tipo assim, os caras estão falando salmos de adoração a grandeza do Senhor. Então, baseado nesse tema específico, a gente começa a cantar alguma coisa para a igreja poder, junto com os irmãos adorando, poder falar junto também, né? Poder adorar o Senhor, poder adorar o Senhor de uma maneira nova, né? De uma maneira espontânea ali, todo mundo junto, baseado na palavra, né? Então é bem baseado. Então já acaba que você vai ver. A gente vou tocar umas aí pra gente você ver. Sim, Mas você quero vai ver ver que mesmo. cara, não é composição nossa, a gente só está lendo o salmo de uma maneira musicalmente legal, sabe? Então eu acho que essa é a principal maneira que flui. E a segunda maneira é justamente a partir de algum estudo que eu tenho feito. Eu estou fazendo algum estudo, o Senhor fala comigo a respeito de algum tema específico, seja, sei lá, estou estudando sobre fome e sede de justiça, né? Sei lá, estou estudando sobre o Sermão do Monte, fome e sede de justiça.
a partir desse entendimento, a gente entende que fome, sede de justiça tem alguns pontos, e eu transformo esse estudo que eu tenho numa oração e uma canção, né? Nessa canção. E a partir dessa canção, eu compartilho com os irmãos e a gente canta junto também. Então, basicamente, dessa maneira que surgem as canções, né? Principalmente nos turnos, principalmente nas reuniões de adoração e de intercessão, sabe? Então, basicamente, dessa maneira que surge majoritariamente as canções. E graças a Deus, cara, é o Espírito Santo mesmo que tem nos conduzido desde o início, cara. Desde o início, quando a gente começou a fazer alguns turnos de oração, de intercessão e de adoração constantes, assim, que o Senhor começou a liberar, sabe? Então, tem sido a misericórdia do Senhor, verdadeiramente, sabe? Amém, cara. Eu sempre pensei sobre isso, né? Porque a gente vê muita gente, assim, no louvor, elas acabam louvando canções ali, louvores de outras pessoas, né? Uhum. Não que isso seja um problema, que isso seja errado. Mas, assim, a gente vê as poucas pessoas procurando liberar algo para o Senhor, algo seu, algo do seu coração, algo natural, né? Então, assim, até a palavra fala, cantai ao Senhor um cântico novo. Então, o Senhor gosta quando a gente se expressa aí. Se expressa, pode ser de uma maneira simples, pode ser uma frase, né, que a gente vai cantar, mas se for de todo o nosso coração, se for aquilo que a gente está sentindo, o Senhor vai se alegrar. Eu lembro de uma oração que eu fiz, né, nem relacionada ao louvor. Eu falei assim, Senhor, não quero partir dessa vida sem te honrar. Me espera. Eu falei, foi minha oração, né? Me espera, Senhor, porque eu quero te entregar algo, eu quero te honrar, eu quero entregar minha vida para te honrar. E aí eu senti o Senhor falando, eu vou te esperar. E aí eu comecei a lembrar, sabe quando o anjo aparecia? Muitas vezes um anjo aparecia, alguém falava assim, me espera aí que eu vou preparar algo para ti. E toda vez que isso aconteceu, o anjo esperou aquela pessoa ir lá, Abraão, Gideão, e preparar um alimento e entregar para aquele anjo. Então eu senti, quando eu lembrei desses textos, eu senti que o Senhor estava falando para mim assim, eu vou te aguardar, eu vou te esperar. E aí Jesus fala assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, né? Então, assim, cara, o Senhor espera de nós que a gente tenha esse sentimento de querer entregar algo para Ele. Então, quem é do louvor, na minha opinião, tem que ter esse sentimento também. De falar, Senhor, eu quero te entregar algo, eu quero te entregar o meu louvor, a minha adoração. E o Senhor, ele não se importa com quantidade, não. Se for tudo que você tem, né? Assim, eu falo como a viúva pobre, por exemplo. Ao olhar dos homens, aquilo era algo pequeno. Mas era tudo que ela tinha. Então, se você tem, se Deus está te dando um louvor, se Deus está te dando uma palavra, libera, entrega ao Senhor que Ele vai se agradar. Se for tudo que você tem, Ele vai se agradar. Não fique esperando ter grandes coisas aos olhos dos homens. Entrega o pouco que você tem, entrega seus 5 pães, os 2 peixinhos, e Deus vai fazer crescer. Deus é poderoso para fazer multiplicar. Mas nós precisamos entregar ao Senhor aquilo que a gente tem. Toda vez que a gente faz isso, o Senhor se agrada, né? Porque a viúva pobre, ela não cita o nome dela, né? Mas aquele ato que ela fez está tanto em Lucas, eu não, se eu não me engano, está em Mateus ou em Marcos também, mas aquela passagem está 2 vezes nas Escrituras. Olha só. A recompensa, na minha opinião, daquele ato, foi essas 2 passagens estarem registradas nas Escrituras, e hoje a gente até está falando sobre ela aqui. Quantas pessoas já pregaram sobre a viúva pobre, né? Então aquilo que você entrega para o Senhor fica marcado, né? Como aquela mulher que entregou aquele vaso, né? Aquele perfume, né? E Jesus disse que aquilo ia ficar marcado para sempre. Onde fosse anunciado o Evangelho, iriam se lembrar daquela atitude que ela fez. Então, quando a gente
entrega algo para o Senhor, tudo que a gente tem, isso fica marcado, cara. Isso pode marcar. Aos nossos olhos pode ser algo até pequeno, mas Deus é poderoso para marcar o que estamos entregando para Ele e abençoar outras pessoas. Mas tem que ter esse sentimento no coração, né, meu irmão? Amém. De falar, Senhor, eu vou te entregar o que eu tenho. É isso, Pode ser uma exato. frase, pode ser apenas um louvor, mas eu vou te entregar de todo o meu coração. E isso fica marcado. Fica marcado no coração do Pai. Né? Exatamente. Então, que o Senhor continue liberando canções para vocês, né? Essas canções espontâneas. E, cara, que o Senhor te leve, né? Aonde Ele desejar, para vocês liberarem essas canções, para estar abençoando outras pessoas. E aí agora, meu irmão, eu gostaria de te pedir para você nos abençoar, né? Pegar aí o seu instrumento aí, nos abençoar com louvor. Ô, glória! Nos abençoa, varão. Deixa a gente receber aí o que Deus tem liberado no teu coração. Deixa eu só mandar um abração para todos que estão assistindo aí. Obrigado, viu, meus irmãos? Todos que estão assistindo essa live. Que Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Cara, essa primeira canção que eu separei pra gente cantar aqui é uma canção baseada em Salmo 145. Daí você vai perceber o que eu falei, né? A respeito da palavra mesmo. E Salmo 145 e 146. Daí ao finalzinho do 145, no 21, fala que a minha boca proclamará o louvor do Senhor, e que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo sempre. Daí começa o Salmo 146. Aleluia! Louva a minha alma o Senhor. Amém. Então foi baseado nesses dois versículos que o Senhor liberou essa canção pra gente. Tá dando pra ouvir o violão? Tô. A minha boca proclamará o louvor do Senhor, e que todo ser vivo bendiga o teu santo nome para sempre, para sempre. A minha boca proclamará o louvor do Senhor, que todo ser vivo bendiga o teu santo nome para sempre. Ó minha alma, louve ao Senhor. Ó minha alma, louve ao Senhor. Ó minha alma, louve. Louve. Ó minha alma, louve ao Senhor. Ó minha alma, louve ao Senhor. Ó minha alma, louve. Louve. A minha boca proclamará o louvor do Senhor, e que todo ser vivo bendiga o teu santo nome para sempre, para sempre. Mais ou menos dessa maneira que elas vão surgindo na comunidade, sabe? Então, se você for parar para ver, ela é exatamente o que a palavra fala. E é bom que acaba que não dá problema, né? A gente não erra se a gente cantar a palavra do Senhor, né, cara? Sim. Cara, muito lindo, cara. Nossa, muito lindo mesmo. Que bênção.
Que bênção, cara. Que Deus continue liberando. Libera mais aí, tem mais aí, Varão? Libera. Vou tocar mais uma. Essa daqui, cara, essa aqui que eu acabei de cantar, ela surgiu num turno, né? Ela é um exemplo daquela segunda maneira a primeira maneira que a gente normalmente faz as canções, né? Surgiu de um turno, uma pessoa orou essa palavra e a gente começou a cantar ela em um turno de adoração. E daí essa outra que eu vou cantar aqui vai ser, ela surgiu a partir de um estudo que eu estava fazendo mesmo a respeito de Jesus. Tá? Amém. Pois Deus fez aquele que não tinha pecado, a oferta por todos nós, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. E eu sei que em breve Deus fez aquele que não tinha pecado, a oferta por todos nós, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. E eu sei que em breve o verei. Seja engrandecido, exaltado, ó sublime, que o Cordeiro receba a sua recompensa. Ele verá o trabalho da sua alma e se alegrará. Ele verá o trabalho da sua alma e se alegrará. Seja engrandecido, exaltado, ó sublime. Seja engrandecido, seja exaltado, ó sublime. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão. Cara, que bênção, cara. Que bênção. Eu sei que a gente toma um certo cuidado, né? Porque a gente jamais tem que usar as coisas do Senhor, né? Para querer louvor para si mesmo, para querer se exaltar, né? Mas que a glória seja do Senhor. E às vezes, por conta disso, cara, a gente, por ter esse temor, por ter esse cuidado, às vezes a gente, sabe, a gente meio se esconde, às vezes, né, fica com tanta preocupação de não parecer que a gente está querendo ser exaltado, a gente mesmo, né? A gente acaba se escondendo e deixando de liberar algumas coisas. Mas eu acho que quando o Senhor fala, né, para a gente não ser como os líderes religiosos ali que oravam para as pessoas verem, para receber elogios, que quando eles faziam isso, né,
eles já tinham recebido a sua recompensa. A gente tem que cuidar, né, para não ser assim. Sim. Mas se a gente não tem esse sentimento que os líderes tinham, os líderes religiosos tinham, se a gente não tem essa ambição de receber uma recompensa, de receber um dinheiro, de ficar famoso, de ficar rico com as coisas do Senhor, se a gente tem essa consciência de o que a gente está liberando é algo sincero, é algo, né, para a honra do nosso Senhor, eu acho que a gente precisa liberar. Hum. A gente precisa liberar. Claro que tudo de acordo com o que Deus está falando, de acordo com aonde o Senhor está mandando, né? Às vezes o Senhor vai mandar a gente ir para lugares que aos nossos olhos não é o lugar ideal, né? Uhum. A gente pensa, não, talvez naquele lugar seria melhor, e Deus fala, não. Assim como o Senhor impediu Paulo de ir em determinados lugares, depois ele entendeu, né? Teve visões, entendeu que Deus estava levando ele para outros lugares. Eu acho que a gente precisa orar e pedir, Senhor, onde o Senhor quer me levar? E quando o Senhor falar, a gente precisa levar, cara. Porque assim, é difícil a gente encontrar pessoas que verdadeiramente têm um amor pelo Senhor e que quer entregar algo para a honra e glória do Senhor. Então, quando essas pessoas existem, elas precisam, vamos dizer assim, elas precisam aparecer Uhum. para mostrar isso, sabe? Para liberar isso, para motivar outras pessoas a também se entregarem à presença do Senhor. Então, cara, a minha oração é que Deus possa te levar em muitos lugares, cara, Amém. para motivar outras pessoas a também liberarem louvores ao Senhor, né? Louvores que vêm do íntimo do seu coração. Possa levar esses jovens aí a estar motivando outros jovens a também estar vivendo Amém. isso, né? Porque, infelizmente, em alguns lugares não é incentivado, não é ensinado isso. Então, eu peço que o Senhor leve vocês, porque é bom demais, cara. Eu tive aí com vocês, eu fui muito tocado pelo Senhor. Cara, eu chorava demais, eu derramava demais. E eu sei que quando Deus levar vocês para esses lugares, eu sei que muitas pessoas também vão ser tocadas, né? Vão ser abençoadas. Foi muito bonito, cara, esses louvores. E eu queria saber se você já viveu alguma experiência assim de você estar tocando em um lugar, estar liberando uma canção em algum lugar e Deus ter movido esse lugar e ter tocado o coração de alguma pessoa. Já teve algum testemunho nesse sentido, Vara? Uhum. Só voltando para a questão da questão de proclamar essas coisas, né? Há bastante tempo a gente ficou nesse lugar de ficar se preparando mais em casa, assim. Mas eu Uhum. acredito que agora tem sido o tempo de um pouquinho da gente começar a mostrar um pouco Uhum. mais, né? Inclusive, eu não sei se o Medina tá aí, né? Mas o Medina tá até me incentivando aí pra gente ver se a gente pega essas canções aí, a gente consegue fazer alguma coisa com elas, e, tipo, de poder colocar no YouTube, que seja, né? Para Cara, poder. pode deixar que eu vou compartilhar, cara. Eu vou ser dos Não. primeiros aí a compartilhar, a espalhar e enviar para os amigos, E viu? é bom porque também não cai no esquecimento, cara. Porque uma coisa que acontece muito com a gente aqui é que surgem algumas canções, mas acaba que depois de um tempo a gente acaba esquecendo delas, então acaba que se a gente gravar é uma coisa boa, né, cara? Então acaba que essa Verdade. palavra que você falou realmente é uma palavra que testifica mesmo no nosso coração, sabe? Mas em relação a questão de eu ministrar, né, cara? Graças a Deus o Senhor tem me colocado em alguns lugares assim, que, por exemplo, eu ministro aqui em casa e eu ministro numa igreja Uhum. local aqui de Caçapava também, de um irmão amigo nosso, um pastor amigo nosso aqui de Caçapava. A gente tem um culto de manhã, né? Então a gente acaba ministrando de manhã aqui e à noite a gente abençoa, a gente serve os irmãos daqui do outro bairro aqui, né? No caso, que são amigos Uhum. nossos. E, cara, uma coisa que eu sempre converso com o Medina, que toca junto comigo, com a Elô também, é a questão que a gente precisa muito do Espírito Santo para poder conduzir, né? Porque quem tá ali na frente para poder ministrar, a gente está realmente ministrando, né? Ah, o Wesley,
o Wesley foi lá, né? É verdade. Quando eu cheguei de Foi. viagem, você tava lá, né? É verdade. A gente Então, tirou mas até você uma viu, né? O foto Medina lá, né? tava tocando lá, né? O É, Medina tocou. Ah, então é que você viu a a. Medina tocou. Então, Aham. então, basicamente, essa é a nossa rotina, né? Daí, e o. E, cara, como a gente está lá como ministro, a gente tem que. Eu acho que o principal da gente é ouvir o Espírito Santo para a gente conseguir conduzir a igreja para onde o Espírito Santo está querendo conduzir, sabe? Qual que é o tipo de adoração que a gente precisa fazer, qual que é o tipo de louvor, ou se é um momento mais de intercessão, a igreja precisa estar coletivamente adorando ao Senhor. Então, eu acho que todas as vezes que o Senhor ele nos conduziu para fazer uma determinada coisa e a igreja ela correspondeu a isso através das canções, através da oração, eu já fico muito feliz, sabe? Isso para mim já é uma coisa que é muito boa, muito satisfatória e eu falo assim, graças a Deus, o Espírito Santo que conduziu, porque acaba que se for só a gente, vai ficar só na questão de música, na questão de habilidade, na questão de musicalidade, de beleza, mas eu acho que na questão do culto em si, o Espírito Santo ele precisa conduzir, né, cara? E uma coisa que o Sim. Senhor tem falado há muito tempo comigo, cara, é a questão na adoração, é que o Senhor ele usa algumas canções, algumas ministrações que a gente faz para quebrar cadeias, sabe? Quebrar para como se fosse levantar um exército no meio da igreja para quebrar cadeias, levantar um povo para quebrar as correntes, sabe? Para trazer Uhum. cura a quem tá doente, tanto espiritualmente quanto fisicamente, assim, e trazer o corpo para adorar o Senhor em unidade, sabe? Então eu acho que essa é a principal coisa que eu tenho vivenciado nos dias atuais e eu tenho buscado também, sabe? De realmente tentar fazer com que a igreja ela adore ao Senhor junto, né? Porque acaba que a gente vive num momento que acaba que a igreja Uhum. depende muito do ministro e não depende muito do Espírito Santo, né? A igreja ela olha muito para o que o ministro vai cantar, ela olha muito se a música é conhecida ou se não é, e acaba Sim. que porque é muita teologia, né, pessoal de você, de o Senhor te abençoar, de o Senhor te dar Uhum. alguma coisa, enquanto a gente tem que entender que a gente está lá para devolver, né, para Sim. dar para Ele, para a gente poder adorar Ele, engrandecer a Ele. Então, eu acho que no atual momento esse tem sido um pouco a minha missão, assim, como pessoa que está ministrando ali a igreja, tentar conduzir e tentar ouvir cada vez mais, ser sensível ao Espírito Santo para para levar a igreja a adorar aquilo que o Espírito quer que adore, orar, interceder aquilo que está realmente no coração do Pai. E não de uma Aleluia. maneira só de algumas pessoas fazerem isso, mas tentar envolver a igreja como um todo, Aleluia. para a igreja como um Glória a todo Deus. poder levantar essa adoração, sabe? E uma coisa que a gente fez esses dias lá no CTM, né, que é o lugar onde a gente ministra à noite, que eu achei muito interessante, foi que o Senhor ele nos conduziu para orar pela cidade, sabe? A gente, como eu tinha falado, né, na live passada, é normal que algumas igrejas, as reuniões de oração, elas não têm tantas pessoas quanto a reunião de domingo, Uhum. né? Sim. E muitas vezes por causa de falta de tempo ou por causa de falta de entendimento também, né? De não entender que a importância da oração. O Senhor nos conduziu ali para quando a gente estava em coletivo, em igreja, coletivamente ali, para interceder pela nossa cidade, sabe? E eu acredito que a partir daquele momento ali a igreja começou a entender um pouco mais a questão da oração, da intercessão. E eu lembro que a gente estava tocando e ele tava cantando algumas canções de quebrar cadeias, canções de realmente de curar os enfermos, de libertar os cativos, sabe? Aquela questão do Isaías, eu acho que é 61, né? Que fala a respeito Uhum. disso e tal. E eu lembro que a igreja inteira em unidade estava orando, sabe? Então, para mim, isso é uma coisa muito preciosa, sabe? Então, você falou de experiência e tal. Eu verdadeiramente, eu vou falar para você, a gente não tem uma experiência de eu estar tocando e, sei lá, passou um anjo assim voando, mas eu acho que essa, Uhum. essa questão da a igreja estar coletivamente adorando e intercedendo pela cidade, esse foi um ponto muito forte para mim, sabe? Foi um marco, assim,
nesse tempo que a gente está vivendo, sabe? Então, eu acho que eu posso falar a respeito disso, sabe? Amém, cara. Eu tava aqui, você tava falando, eu tava lembrando, né? Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, Moisés liberou um cântico, né? Uhum, E o cântico, se eu não estou enganado, depois eu até vou conferir, falava sobre aquilo que eles estavam vivendo, aquela uhum, travessia, aquilo que Deus fez, né? Com a libertação deles, né? Do Egito. Então, como que o louvor faz com que o cântico, o louvor faz com que as pessoas tenham o sentimento daquilo que Deus está fazendo, né? E como que isso é importante? Porque na construção ali do tabernáculo, que todos estavam unidos no mesmo propósito da construção, ofertaram aquilo que tinham para que aquilo fosse construído, né? Aquilo que Deus estava falando fosse construído, e quando todos em um só coração fizeram aquela obra, Deus respondeu com a sua glória de uma maneira sobrenatural. Eu acho que é isso, cara. A gente entender o que Deus está falando, liberar canções de acordo com aquilo que Deus está falando, né? uhum, Envolver a igreja naquilo que Deus está exato. falando. E se todos nós tivermos o mesmo coração, a mesma entrega, a mesma disposição para servir a Deus e obedecer o que Ele está falando, o Senhor vai responder à igreja de uma maneira sobrenatural. Então, Amém. cara, gostei muito do que você falou aí. Cara, bênção demais. Nem todo mundo tem esse entendimento. Tem gente que, não sei, acho que escolhe um louvor aleatório. Não, hoje eu vou louvar essa porque é legal, é bonita, Uhum, mas não tem uma preocupação de entender o que o Espírito Santo está falando. sim. Então, cara, muito bom, cara, que o Senhor continue te dando esse discernimento, né? Amém. Você falou que, não, eu sou novinho, mas você tem uma maturidade, né, muito boa, cara. Que bênção, cara. Que Uhum. bênção, bênção demais. Aleluia, Amém, glória a cara. Deus. Tem mais alguma situação assim que você lembra que você viveu no louvor? Cara, uma coisa que é que para mim bastante a questão do louvor e da adoração, de tocar e tal, né? Tá muito ligada aos turnos de intercessão e de adoração, né? Então sempre isso vem à minha mente, né? Uhum. E uma coisa que é bem marcante para a gente em todo momento que acontece, pelo menos para mim, né? Eu falo para a gente porque eu acabo entendendo que as pessoas que estão ao meu lado ali também entendem dessa maneira, mas eu vou tentar falar para mim só da minha pessoa. Mas uma coisa que é muito muito forte para mim, cara, todos os momentos que a gente pega o violão para tocar, Uhum. toda vez que a gente vai em alguma cidade, né? Seja a gente sempre está viajando em Caçapava, Lambari e Nova Lima, né? São três pontos comuns que a gente tem a igreja estabelecida lá e a gente fica viajando, fica intercalando nesses lugares. Eu acho muito interessante, cara, porque todas as vezes que a gente chega e faz um turno de oração, de intercessão, o Senhor, ele nos mostra exatamente o que está precisando naquele momento, sabe? Ele nos mostra exatamente o que a igreja ela está necessitando ou o que a cidade ela tá debaixo de qual nível de opressão, sabe? E inclusive a última vez que a gente foi para Nova Lima, o Senhor falou tipo assim, no momento de oração, de intercessão, de turno, o Senhor ele falou exatamente que a igreja no momento ela precisava viver, o que exatamente o que a igreja precisava fazer, sabe? Às vezes a gente acaba entendendo que muitas vezes a voz do Senhor ela fala alguma coisa pra gente, fala assim, tipo assim, eu quero que você dê esse passo, mas o resto, cara, confia em mim. Fica comigo que você vai saber. Mas teve foi até muito, muito impressionante que quando a gente foi para Nova Lima nessa última vez, a gente fez esse turno e o Senhor, através das orações, através de algumas palavras liberadas, através da música, o Senhor falou exatamente o que a igreja tinha que fazer, sabe? Exatamente os passos que a igreja precisava dar para ela começar a andar, começar a evoluir, começar a ser sarada, sabe? Então, eu acho que esse foi um outro ponto que também me impacta muito sempre quando a gente faz essas viagens, principalmente, que quando a gente começa a estabelece um altar de adoração, de oração no lugar onde nós estamos, o Senhor ele acaba abrindo nossos olhos para a gente entender o que a gente está lidando, sabe?
tantas questões espirituais na cidade, quanto as pessoas mesmo, né? Quanto as dores das pessoas, quanto às necessidades das pessoas e quanto à opressão realmente, né? Os principados e potestades, os governantes e autoridades que estão ali sobre aquela Uhum. cidade espiritualmente, o que a gente está lidando, né? Então, esse é outro ponto também que eu acho que é muito, muito forte que acontece quando eu estou tocando, assim, sabe? Aham, amém. Cara, eu acredito assim, Deus tem falado no coração de vocês, porque vocês estão abertos para ouvir. Vocês Uhum. querem ouvir, né? Ontem eu estava até dando uma lida, assim, li um pouco rápido ali o livro de Abacuque, e ele começa fazendo umas perguntas, o que que isso está acontecendo, que o Senhor está permitindo que isso aconteça, e depois ele termina, o livro ali, termina com um louvor Uhum. dele, né? De Abacuque ali louvando ao Senhor, depois que ele começa a entender, porque Deus fala com ele, né, qual seria o fim dos inimigos do Senhor, daqueles que estavam oprimindo o povo, né? Uhum. E aí quando ele começa a entender o que Deus estava fazendo, ele começa a se alegrar. Então é mais ou menos isso aí. Vocês estão abertos a ouvir aquilo que Deus está falando. Às vezes a gente está até com um olhar sobre algo, a gente pensa, meu Deus, o que está acontecendo? E a gente vai orar, a gente começa a perguntar ao Senhor. E aí o Senhor começa a revelar. E aí que você começa a entender o que Deus está fazendo, você começa a se alegrar com o que Deus está fazendo. Entendeu? Porque Uhum. Deus está te mostrando o que Ele vai fazer e você começa a se alegrar. Mesmo estando num ambiente onde tem dificuldades, problemas, você começa a se alegrar, porque Deus começa a te mostrar o que Ele vai fazer. Sim, Então foi mais ou menos o que aconteceu com Abacuque. exato. E a Alice está falando ali, né? Que tem uma canção sobre Abacuque, olha só. É, exatamente sobre o Abacuque 3, né? Que é a adoração dele depois de tudo, né? Que fala, no 3 Uhum, ele fala assim, a sua glória cobriu os céus e o seu resplendor são como raios e luz e tal. Daí depois no final tem aquela famosa, né? E mesmo se a figueira não floresça, se não haja alimento no vídeo, se uhum, os animais eles forem arrebatados, eu adorarei, eu exultarei no Senhor da minha força e uhum, adorarei no Deus da minha salvação. Ele me fará andar em altos lugares, como a corça, né? E ele começa falando, uhum. então a canção é basicamente... E uma das coisas boas da canção é isso, cara, que acaba que você faz uma canção, você vai decorando os versículos, cara. Você começa a memorizar, né, também um Glória a pouco Deus. a palavra. Aham, que benção, cara. Ô, Nossa. mãe, Olha, ela tá falando pra eu tocar, mas é porque é que se eu tocar a gente não vai conseguir conversar, né? A gente não vai conseguir. Já tá 1 hora ó, aqui se já de live já. quiser liberar um pouco, agora fiquei curioso também, Varão, mas se quiser Então, liberar um vou pouquinho colocar aí, aqui. glória a Deus. Vou ver se eu lembro aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu sempre gosto de tocar olhando para aquilo que a gente está cantando. Abacuque 3, a partir do 3 ele fala, né? A tua glória cobriu os céus, o seu louvor encheu a terra. Seu resplendor é como raios, o seu resplendor é como luz e raios brilhantes saem da sua mão. E o esconderijo da sua força está ali. A tua glória cobriu os céus, teu resplendor são como raios e luzes. Toda a terra encheu-se do teu louvor, o teu poder eterno é. Os campos estejam destruídos e a figueira não floresça, ainda que os mantimentos sejam imprestáveis e não haja mais pra mim
eu exultarei no Senhor, da minha força, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu exultarei o Senhor, da minha força, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele faz os meus pés como os da força, me faz andar em altos lugares. Ele faz os meus pés como os da força e me faz andar em altos lugares. Basicamente é essa. Cara, glória a Deus, cara. Glória a Deus. É isso que acontece, cara. É isso que acontece quando a gente para ouvir a voz do Senhor, né? A gente sempre termina louvando a Ele, né? Exato. Né? A gente começa preocupado, mas aí a gente vai orar e Deus começa a encher o nosso coração de paz, e começa a encher os nossos lábios de louvor, né? Em muitas passagens da Bíblia a gente vê, né? Muitas pessoas questionando, perguntando, Senhor, por que disso? Por que disso? Por que está acontecendo isso? Eu creio que no cenário atual tem muita gente assim também, preocupado com as coisas que estão acontecendo. E a gente vai orar, né? A gente vai orar e o Senhor começa a revelar o que Ele está fazendo, e aí começa a vir uma alegria, né? O que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer, né? A nossa esperança, né, na volta do nosso Senhor, a gente crê que a gente vai estar com Ele. Então, independente de qualquer situação, a gente tem motivos para se alegrar e para louvar, né? Mas tem coisas também que Deus vai fazer no nosso tempo, né? Que Deus quer fazer aqui entre nós, né? Através de nós. E se a gente parar para orar e buscar, Deus vai revelar. E nós vamos louvar a Ele por aquilo que Ele vai fazer. Então, eu acredito que Deus está fazendo algo nesse tempo, né? E a gente precisa estar orando e perguntando, Senhor, o que o Senhor está fazendo? E aí, quando o Senhor começar a revelar, a gente vai ter canções para louvar, como a que você louvou agora aí. A gente vai ter palavras para liberar de louvor, de alegria ao nosso Deus, cara. Que bênção, que bênção. Amém. Mateus diz que quando lê o livro de Samuel, lembra de mim. Amém. É isso. Amém, meu irmão. Depois eu vou te perguntar por quê. Glória a Deus. Então, mano, deixa eu ver aqui a hora. Já passou uma hora. Sempre que a gente faz a live, passa voando. Pois é, cara. Pois é. Tô vendo só o tempo passando, cara. Tá passando bem rápido, cara. As conversas estão sendo boas, cara. Estão sendo gostosas. É porque a gente tem que ver muito passar, né? É verdade. A gente vai falar sobre oração ainda. E aí eu não sei, cara. Duração. Eu não sei se eu fecho essa e inicio outra. Eu acho que a última a gente ficou... Uma hora. Acho que deu 1h30, cara. Não foi? Foi 1h12, se eu não me engano. 1h12 minutos. Não sei. Eu não sei como é que você tá. Se você quiser, eu posso falar rápido também. Não me estendo muito. Você que sabe, cara. Vamos... eu acho que é melhor... Tu acha melhor fechar e iniciar outra? Você que sabe. Você que sabe. Pode ser. Para não cair durante a nossa conversa, né? Acho que é melhor a gente fazer assim. Então, pessoal, eu vou dar uma fechada nessa live. Galera, e vou iniciar. Vai ser um assunto bem legal. Fica aí. Sai não. Glória a Deus.